Eu acho que vocês vão ter que aceitar. E aí, eu vou explicar. Vamos ver se vai apresentar aqui. Vamos ver. Agora foi. Vocês estão vendo minha tela? Sim. Sim. Ah, beleza. Então, eu acho que todo mundo, a Daiane botou o emoji, a galera é muito tecnológica. Gostei. Eu vou primeiro começar explicando um pouco a estrutura do curso. Eu acho que eu iniciaria com um quebra-gelo aqui, mas eu acho que todo mundo conhece todo mundo, né? É uma galera mais ligada aos programas da Unrio. A gente tinha mais duas pessoas que seria o primeiro programa da Unrio deles, mas eles não puderam participar hoje. Eu vou explicar primeiro como que vai ser a estrutura do curso. E ficam à vontade a fazerem comentários no chat, me interromper em qualquer momento. A ideia é que isso aqui se torna um espaço seguro, onde vocês conseguem tirar dúvidas, não tem perguntas erradas aqui, tá? Então, a gente separou o curso em 6 módulos. Muito parecido com o curso de empregabilidade do ano passado. A única diferença é que, com base também em algumas das respostas que vocês mandaram ano passado, em termos de como que vocês conseguem aproveitar mais programas remotas, a gente optou para que nas quintas, então vai ter a parte oficina nas terças, que nunca vão demorar mais do que 1h30, e a parte clínica, que seria 1-por-1, one-to-one, que seria nas quintas. Então, que seria comigo e possivelmente a Fernanda. Então, tipo, a gente vai fazer uma oficina, por exemplo, de currículos hoje, e aí até quinta, vocês poderiam elaborar seus currículos, enviar para mim, e aí a gente vai agendar um horário conveniente, tanto para o facilitador quanto para vocês, na quinta-feira, para vocês fazer uma análise individual sobre o seu currículo. Até porque a maioria de vocês já fizeram esse processo, a gente sentiu que vocês vão aproveitar mais esse contato individual. Então, primeira oficina, currículos. Segunda oficina, carta de apresentação, que pelo que vocês responderam é a área em que vocês talvez tenham mais dificuldade. E pelo que eu estou vendo em termos de processos seletivos no Brasil, especialmente nas áreas mais criativas, que eu sei que vocês têm um interesse grande em se envolver, carta de apresentação está se tornando um requisito nos processos seletivos. Terceira oficina vai ser entrevistas. A gente vai fazer uma simulação de entrevista comigo e com a facilitadora Fernanda. Oficina 4, uma revisão de tudo. E na quinta, a gente faz uma análise dos currículos, cartas de apresentação, ou dependendo de onde vocês estão se sentindo menos seguros, a gente faz uma oficina direcionada ao seu insegurança. Oficina 5 vai ser um protocolo de retorno, como a maioria de vocês conhece, aliás, todos vocês conhecem. O curso de empregabilidade, ele oferece também uma experiência de trabalho dentro da organização. E a gente pensou que isso poderia ser emparelhado muito bem com o conceito de um modelo híbrido também. Então, para quem quiser se tornar um trainee, ajudar o processo, ajudar diretamente no processo de mudar para programação mais híbrido, que seja na área de saúde, no cursos de inglês, cursos de pré-vestibular, na área de serviços sociais. A gente precisa que vocês estejam aptos para isso,
vocês façam uma capacitação no protocolo de retorno, que vai ser para entender a sua função de trainee nesse procedimento de retorno. Em termos de oficina 6, a gente faz as simulações que a gente está fechando com alguns empreendedores e empresas em São Gonçalo, para eles simularem os trainees, para vocês saírem um pouco mais, ainda mais, da zona de conforto, que eu lembro que ano passado já era um pouco difícil, né? A gente já tentou dificultar, antigamente era uma reunião comigo, que talvez vocês tenham um pouco mais de intimidade, depois a gente passou para algumas referências na área dentro da organização administrativa da Unrio. Agora a gente está optando, especialmente com vocês que têm uma experiência um pouco mais aprofundada no programa de empregabilidade, para vocês terem uma experiência externa, completamente externa, em termos de entrevista e processo de seleção. Alguém tem alguma dúvida sobre alguma dessas oficinas, alguma da estrutura do curso? Não. Quer dizer, para mim ficou um pouco claro. Ficou claro? Obrigado, Gabriel. Ninguém mais? Para mim também. Legal. Ficou Obrigado, tranquilo. já. Perfeito. Bom, então, uma coisa que eu expliquei para as colegas que não conseguiram participar dessa oficina, que eu vou repetir aqui, como são 6 oficinas, a gente pode fazer uma tolerância, todas as aulas vão ser gravadas, mas a gente vai ter uma tolerância de uma falta, em termos de conseguir concluir o curso, tipo, ser considerado uma conclusão do curso. A gente, se você precisar faltar um dia, a gente envia a aula para vocês, a versão no YouTube. Então, é isso. Mas isso se tratando da oficina? Das oficinas, ou então. one-to-one também? Porque então, o one-to-one não dá muito, né? Não dá muito. Então, no one-to-one, tipo, se você, tipo, até porque vai ser uma questão individualizada. Então, se você marcou com o facilitador um horário em que vocês dois concordaram e aí faltam, aí, enfim, tenta remarcar. Mas, assim, o one-to-one é um pouco mais subjetivo do que as oficinas, porque tem a relação individualizada, né? Mas as oficinas, como é um conteúdo que a gente quer que todo mundo conclua, é importante a gente seguir. O one-to-one, querendo ou não, o facilitador pode agendar um outro dia, mas assim, a gente quer ter uma certa rigidez, mas pelo grupo que eu estou vendo aqui, eu acho que a gente não vai ter problema com isso. Alguma dúvida ou passo para o próximo slide? Por mim. Pode passar. Beleza. Então, pessoal, primeira coisa eu queria jogar para vocês, para a gente também quebrar um pouco talvez a galera tá um pouco timidez. O que vocês acham que é a razão de um currículo? Porque quando a gente for pensar num currículo, primeira coisa, eu acho que é importante a gente refletir sobre o que é a razão. Por que eu estou criando um currículo? Alguém pode... Talvez pro cara que está contratando, saber quem ele está contratando. Então, saber quem está sendo contratado. Que mais? Saber das minhas experiências de cursos, de trabalho, de formação. Do candidato. Que mais? Capacidade. Conhecer. Que ele é capaz. Capacidade e habilidade também. Boa. E habilidades. Boa, galera. Que mais? Beleza. David, Dan, tem alguma coisa para acrescentar? Não tem resposta certa ou errada. A gente está aqui
ventilando ideias. Beleza. Acho que não. Então, assim, você ia falar, David? Não, na verdade, eu acho que não. Não? Beleza. Então, pessoal, sempre quando a gente cria qualquer forma de documento, é importante. Então, esse aqui já está salvo, eu já vou passar para o próximo. Como que faz? Voltou aqui. A gente tem que pensar, quando a gente for criar qualquer forma de documento, é importante a gente pensar quem é o público-alvo, qual é o motivo do documento, e se o documento está servindo essa função. Então, tipo, a gente tem... Eu coloquei, então, tudo o que vocês colocaram faz total sentido. Em que encaixa em todos os aspectos aqui. Você está querendo interessar o empregador. O empregador está recebendo centenas de currículos ou dezenas de currículos. Você está tentando criar aquele fator uau, né? O segundo é que é o seu produto de auto-marketing, né? Eu acho que alguns de vocês, inclusive, colocou aqui um dos desafios em conseguir um emprego era se vender. Como vender o seu currículo, né? Isso é uma coisa muito difícil, é uma coisa que envolve diversas questões que a gente vai falar sobre. Então, é o seu produto de auto-marketing. E é uma amostra, né? É um snapshot, é uma pequena demonstração da sua experiência. Ele não é uma coisa extensiva, porque em um documento você não vai conseguir colocar tudo. Alguém quer acrescentar alguma coisa? O que vocês acham? Não? Não. Beleza. Então, ele também, o documento, a função dele é detalhar as informações sobre sua história e suas qualificações. Então, eu acho que Gabriel e Alessandro, vocês mencionaram, tipo, habilidades e capacidades. Outra questão que a gente mencionou, né, que alguns de vocês, a maioria de vocês não é a primeira vez no curso de empregabilidade da Unrio. Isso não tem problema. Inclusive, o fato de que a maioria de vocês estão na segunda ou terceiro curso, é melhor ainda, porque a gente pode aprimorar o que vocês já têm. Porque o currículo, ele não é um documento estático. Você não faz um currículo e deixa ali e aí serve para sempre. Inclusive, o currículo vai servir para diferentes públicos-alvos, né? Então, você vai ter um currículo que, de repente, você está mandando uma aplicação para uma posição administrativa, ele vai ter um foco. Se você está enviando um currículo para uma posição um pouco mais de serviços, por exemplo, serviços manuais, vai ter um outro foco. Conforme você for ganhando experiência, que seja dentro da Unrio ou em outros trabalhos, a gente já vai chegar nisso, você vai atualizando o seu currículo. Então, tipo, tem diversos momentos em que o seu currículo deve mudar, ele é orgânico, tá? Essa parte fez sentido, tipo, de que ele é orgânico, que bom. Eu fiquei com uma Sim. dúvida. Fala, Gabriel. Em parte de qualificações, quando você coloca, tipo, suas qualificações no currículo, tem alguma forma, alguma técnica que, tipo, você consegue comprovar a sua qualificação? Tipo, quando você termina um curso, ou você só coloca no currículo? Tá, isso inclusive foi um bom ponto que muitas pessoas já levantaram. No currículo, eu colocaria suas qualificações, mesmo se você não tiver um certificado deles. Tá? Mesmo que você não tenha uma comprovação. Porque é o que a gente falou no slide anterior, ele é uma amostra, né? Ele não é uma evidência, ele é uma amostra de o que você tem para oferecer.
um processo seletivo bem realizada, ele vai, inclusive, tem alguns momentos que talvez tenham provas para você demonstrar suas habilidades. Então, se você colocar, eu fiz um curso de inglês, talvez parte do processo seletivo vai ser habilidade de inglês. O fato de que alguém tem, tipo, certificado de Cambridge ou não, na verdade, é importante, tipo, sempre é importante ter essas certificações. Mas o que o empregador está querendo, a gente tem que colocar no papel do empregador. É que a pessoa, talvez você está numa função administrativa que precisa de diálogo com estrangeiros, vamos falar, no consulado britânico, por exemplo, ou americano, trabalhando com vistos. Você precisa poder falar português e inglês. Conseguir colocar no seu currículo que você tem um certificado tal, obviamente aumenta a validez do seu currículo. Mas o que o empregador de fato está interessado não é se você, pelo menos deveria estar interessado, não é um checklist, é a sua capacidade de falar inglês. Então, o fato de você fazer, por exemplo, curso de inglês na Rio English ou um curso de inglês no Cultura Inglesa não deveria significar nada de diferença. O que importa é que você consiga se comunicar no momento em que um brasileiro está pedindo o seu visto lá no consulado americano. Eu respondi a sua pergunta, Gabriel, ou eu dei muita volta? Sim. Não, Beleza. acho que em todos os pontos. Muito obrigado. Perfeito. Isso. Então, tipo, você pode, tipo, é muito legal você poder, tipo, ter o seu currículo, com o seu currículo, tipo, se alguém te pergunta, me manda o certificado Cambridge, pô, aqui tá o certificado Cambridge. Mas não, eu não vejo como essencial. O essencial é que você consiga fazer o que você está falando na sua amostra, que é o seu currículo. Ok. Beleza? Então, tipo, em termos de o que você precisa saber quando você está escrevendo um currículo, você precisa ter um certo autoconhecimento, que eu acho que muitas vezes é muito mais fácil de dizer do que fazer, né? Eu acho que todos nós, inclusive eu, sofremos de autoconhecer o que você tem feito até agora e como que isso é valioso, não só no âmbito pessoal, mas no âmbito profissional. E tudo tem um valor importante no âmbito profissional. Tudo tem uma correlação que você faz, que seja uma experiência pessoal, uma experiência acadêmica, enfim. Então é importante a gente realmente fazer um autorreflexo sobre o que eu tenho feito e o que é o valor de o que eu tenho feito. Porque pelo que eu conheço de todo mundo aqui, eu sei de todo mundo aqui já fez uma coisa que provavelmente nem está valorizando do mesmo tanto que deveria. Alessandro, você levantou a mão com emoji. Ruth, pode falar. Então, eu estava pensando aqui em uma coisa que eu tenho, assim, bastante dificuldade, é mesmo na questão do currículo. Porque, tipo assim, agora eu tenho entregado currículos, mas não é, tipo, para uma vaga específica, que eu sei os pré-requisitos, sabe? Uhum. São, tipo, lojas aleatórias. E muitas das vezes eu fico, assim, confusa do que eu posso colocar, tipo, das minhas experiências e das minhas qualificações. Porque às vezes eu tenho, tipo, bastante experiência e poucas qualificações. E às vezes o currículo fica muito extenso, sabe? E às vezes eu fico com dificuldade de selecionar o que eu deveria colocar mais, o que eu deveria colocar menos no currículo. Uhum. Sim, eu acho isso, de novo, é um ponto muito importante aqui que a gente está chegando, né? O público-alvo. Uma tendência que eu vejo muito é as pessoas escreverem um currículo e disseminar o currículo, assim, tipo, para todo mundo. Isso não é o ideal, porque
as vagas vão ter suas especificidades, e o empregador quer saber, tipo, não está interessado no genérico, está interessado em como que você encaixa naquela vaga, né? Então, a gente vai passar por um pequeno exercício daqui a pouco para falar sobre isso. Mas em termos de responder diretamente a sua pergunta, em termos de o que você precisa saber quem é seu público-alvo. Então, se é uma área de serviços sociais, que eu sei que é uma área de interesse seu, tipo, talvez você vai enfatizar habilidades interpessoais, momentos em que você exercitou habilidades interpessoais, tanto no âmbito formal, profissional, quanto no âmbito educacional e extracurriculares. E enfatizar esses pontos. Pode falar, Alessandra, eu ia te perguntar se eu respondi. Então, uma outra pergunta. A maioria das experiências que eu tive, tipo, na questão mesmo de trabalho, de lidar com o público, foi tudo de forma remota. Você acha que isso no currículo tira um pouco da qualificação? De forma alguma. Inclusive, eu acho que alguém que consegue ter exercitado habilidades interpessoais de modo remoto, com sucesso, se a pessoa consegue, tipo, igual a questão das aulas, né? Se o professor consegue dar aula com sucesso no modo remoto, que o professor é bom pra caramba, porque adaptou em uma questão de 18 meses e engajou o público-alvo. Então, é sempre esse auto-reconhecimento também. Tipo, ali o seu modo instintiva a se ver, se conhecer a sua habilidade e talvez menosprezar a sua experiência por ter sido remoto. Mas, na verdade, sempre falar para cima. Não, além de ter habilidades boas interpessoais que tenho exercido em X, Y e Z, em 2018, 2019, em 2020 eu transferi essas habilidades no modo remoto, e com sucesso, fazendo X, Y e Z. Entendeu? Então, tipo, autoconhecer o seu sucesso, a sua capacidade. Isso é um desafio, isso é uma coisa que... E às vezes, inclusive, converter desafios e inseguranças em sucessos. Porque a coisa mais entediante do mundo é alguém que não passou por desafios. Ou que passa a impressão de que não passou, porque todo mundo passa. Então, uma coisa que chama atenção é alguém converter desafios em sucesso. Eu acho que essa questão, eu espero que tenha respondido. Respondeu sim. Obrigada, Robert. Beleza. Então, o que você fez no passado, eu acho que é o óbvio, né? Tipo, o teu auto-reconhecimento do que fez no passado. Muitas vezes, nos últimos anos, eu tenho visto currículos no modo de trainee em que as pessoas não têm talvez, reconhecido o valor que pode ter as posições de trainee dentro da Unrio. Porque a ideia das capacidades, das vagas da Unrio, na verdade, é tipo, quando a gente entra no mundo de mercado de trabalho, a maioria de vocês tem menos de 20 anos, se não me engano, 20, 21, vocês não vão ter ingressado no mercado de trabalho numa posição sênior. Mas na Unrio a gente quer expor para vocês oportunidades de experiência e oportunidades para vocês exercerem suas habilidades num âmbito talvez mais sênior do que vocês estariam exercendo numa
no mercado de trabalho tradicional. Então, usem esses momentos, esses conselhos jovens, experiências de training no inglês, no monitoramento e avaliação na área de odontologia, que a Daiane participou. Usem isso para flexionar estes músculos, de demonstrar que vocês conseguem operar em um âmbito bem sênior, bem além do que a própria vaga está, provavelmente a vaga está propondo, que geralmente vocês vão estar aplicando para jovem aprendiz ou talvez uma vaga de entrada em uma posição administrativa, numa loja ou numa empresa. Então, tipo, mas na Unrio a gente está tentando te dar experiências em termos de operar e trabalhar com pessoas que estão operando num nível mais sério. Então, entender auto-reconhecer o que você fez no passado. Aí o terceiro ponto que você tem que saber, qual é a vaga? Se eu estou aplicando para uma vaga na área de saúde, Robert, talvez eu vou enfatizar o trabalho que a Unrio faz na área de saúde, não na área de educação. Não que eu vou negar a parte de educação, mas eu vou focar, não, a gente tem conseguido isso e isso, aquilo na área de saúde. Em termos do público-alvo, para quem que eu estou me marketeando? Para uma empresa, uma ONG, por exemplo, progressista, ou para tipo, qual é a minha linguagem que eu vou usar? Para uma empresa privada que talvez é um pouco mais rígido em termos da linguagem. Eu tenho que entender quem é meu público-alvo e capitalizar na minha linguagem para converter as minhas experiências para aquele público-alvo. Entendeu? Isso pode parecer um pouco bobo, não sei, mas tipo, tem empresas, quando você vai entregar seu currículo, eles levam um pouco até para um lado político, assim? Com certeza. Com Sim? certeza. Eu, assim, não deveriam, mas com certeza tem... Assim, eu acho que se você está enviando quando você está numa entrevista, por exemplo, no setor privado, em alguns momentos, você tem que entender se existe se você quer, primeiro você tem que entender se você quer uma vaga num lugar que socialmente, politicamente, talvez não esteja alinhado com a forma de você enxergar o mundo. Isso eu acho que é um primeiro ponto. O segundo ponto é que se você quer entender se essa empresa possui uma linha, uma narrativa sociopolítico. Então, a gente pode pensar que talvez algumas empresas de refrigerante vão ter um modo de enxergar questões de controle em alimentos, em termos de controlar o nível de açúcar em alimentos, por exemplo. Então, você talvez não vai dizer ou você não vai enfatizar que sei lá, você teve uma experiência numa entidade que atua com regulamento de açúcar e regulamento nutritivo, nutritivo, entendeu? Nossa, esse cara vai... O cara não, tipo, tá desconexo da mesma forma em que pode ser em outras áreas, tipo, ambientais, em âmbitos... tem diversas formas de ver. Respondi sua pergunta, Gabriel? Respondeu. Então, tipo, não deveria, mas é importante, de novo, entender quem é seu público-alvo.
Entendeu? Então, se meu público-alvo pensa de uma certa forma, eu vou falar de certa forma. Outra forma óbvia de pensar é que, por exemplo, talvez seja uma entidade religiosa, que não seja a mesma religião que a sua, ou que seja não religiosa. E então, tipo, chegar lá e falar, não, eu sou de tal religião, ou eu não sou religioso, talvez não seja benéfico para a sua... não deveria, mas... Sim, com licença. Ah. Mas, tipo, por exemplo, esses tipos de pergunta aparecem em, tipo, entrevistas? Só Aparecem, pra... aparecem. Aparecem? Às vezes sim, não deveriam, mas Não deveria, aparecem. eu imagino. Tá, ok. Mas aparecem. E, e, e a gente, às vezes, isso é um ponto importante, às vezes, quando a gente está desesperadamente procurando uma vaga, ou um emprego, a gente se coloca na posição de alguém que não tem o que oferecer, que, na verdade, eles estão fazendo um favor para a gente, como um possível empregador. Mas volta ao primeiro ponto, de auto-reconhecer seu valor. E entender que, tipo, se uma empresa tem está sendo antiético de uma certa forma, você não precisa disso. Eu sei que, por exemplo, recentemente também recebi alguém falando que talvez seja relevante. Alguém perguntando no currículo sobre endereço, que existe um preconceito com São Gonçalo. Não deveria, mas se você acha que é benéfico colocar Niterói no seu currículo, coloca. Porque não deveria ter esse preconceito. Eu posso estar sendo equivocado em estar encorajando vocês a fazerem isso, mas é porque é uma forma de combate ao preconceito. E aí você tem que também se pensar, eu quero trabalhar numa empresa que é preconceituoso sobre a região que eu moro? Isso também é uma questão. Então, é isso. Entendi. Vou passar para o próximo, tá? Ok. Então, tipo, enfatiza os seus sucessos educacionais. Então, tipo, se você tirou notas muito boas na escola, não seja tímido de falar, ou numa das suas... na faculdade, se for, seus sucessos profissionais, tanto no âmbito assim, profissional formal, quanto em termos de experiência de trabalho, e sociais. Então, tipo, se você faz parte de coletivos, de grupos de trabalho, que se você está fazendo coisas extracurriculares, não seja tímido, porque milhares de pessoas não vão ter feito isso. Isso é o seu fator X. Então, tipo, é para vocês enfatizarem seu sucesso. Tá. Agora é um exercício que eu quero fazer com vocês e eu posso começar, se quiserem. Todo mundo aqui, inclusive os tímidos que não falaram nada até agora, eu quero que vocês falem uma experiência e um sucesso ligado a essa experiência, tá? Então, eu vou começar. Eu sofri de dificuldade de aprendizagem como criança por sofrer de dislexia e dispraxia. Um sucesso ligado a essa experiência é que eu aprendi uma ética de trabalho que se tornou muito mais produtivo. Eu acredito que sem ter tido essa experiência com dificuldade de aprendizagem, eu não teria tido desenvolvido a ética de trabalho que eu tenho desenvolvido agora. Então, essa é uma experiência. Alguém quer se voluntariar para esse segundo? Sinto muito, Robert. Minha mãe entrou aqui no quarto.
Você poderia simplificar? Tipo, resumir? Perfeito. Desculpa, Então, a gente vai falar sobre uma experiência, tá? Nossa, pode ser qualquer experiência, social, profissional, educacional, e um sucesso ligado a essa experiência. Então, no meu caso, eu falei da minha dislexia e como eu respondi a esse desafio de aprendizagem que eu tive de infância, criando uma ética de trabalho que tem me servido muito bem desde então. Então, ficam à vontade, podem pensar um pouquinho se quiserem, mas pensar numa experiência e um sucesso seu ligado a essa experiência. E podem ser mais do que uma também. Tá. Todo mundo aqui tem, que eu sei, porque eu conheço um pouco de cada um de vocês. Então, vou começar. Eu era uma pessoa muito tímida, assim, na questão de falar realmente, assim, de ter contato com outras pessoas e falar, ou de falar até mesmo em reuniões e tudo mais. Mas eu tive uma experiência no ensino médio, que foi com trabalhos, e meus professores sempre me incentivavam, sabe, a perder esse medo, a falar, a ir com medo mesmo. E na faculdade eu também tive essa experiência, assim, esse impulsionamento, mas eu quebrei realmente, tipo, parte desse medo no ensino médio e quando eu fui trabalhar de forma autônoma, porque eu tive que lidar com o público, tive que lidar com pessoas que às vezes eram ignorantes, e eu aprendi, sabe, a me comunicar de uma forma melhor, até mesmo a lidar com certas situações que eram um pouco difíceis, sabe? Que era a questão do estresse, às vezes uma pessoa ignorante, você sabe saber lidar da melhor forma. Então, essa foi uma experiência que eu tive, que eu tinha muita dificuldade mesmo, assim, muita vergonha de falar, de ligar o microfone e tudo isso. Até mesmo no ensino remoto. Muito Aí bacana. esse medo foi sendo quebrado. Muito bacana. Então, você atrelhou a trabalhos no ensino médio e no seu trabalho autônomo. Muito legal, Alessandro. Obrigado por compartilhar. Mais alguém? Quem vai segundo? Todo mundo vai, tá? Mesmo os tímidos, que eu tô de olho. Tô pensando. Pode pensar um pouquinho. Todo mundo tem. Pode ser sobre timidez, mas também pode ser uma experiência que você tem ganhado no âmbito educacional, no âmbito profissional, e como que você teve sucesso nesse âmbito. Talvez. Pode Essa falar é bem. difícil porque eu tô pensando em... Ah, eu Pode acho que falar. eu acho que o David ia falar. Oi? Tá me ouvindo? Agora eu tô. Ah, tá. Nossa, tá estourando um pouco. Ah? Agora eu tô. Tá Agora eu tô. estourando. Eu acho que é o fone que tá dando interferência, acho melhor Ah, tirar. beleza. Podem colocar no chat também, tá? Se quiserem, Daiane e David. Tá melhor o áudio agora? Muito melhor, Tá muito sim. melhor. Eu tô todo no fone, tá todo mundo dormindo aqui em casa. Eu sempre fui uma pessoa muito fechada e eu não conseguia expor o que eu pensava nem as ideias que eu tinha para qualquer coisa. Tinha problemas de interação, sempre tive. E com o tempo eu fui reconhecendo isso, sabe? Que era realmente um problema, que não era timidez. Ficava muito nervoso com isso. E eu não achava que minhas ideias e o que eu pensava a respeito era valioso, era algo que merecesse ser exposto. E hoje em dia, com uma experiência na faculdade e também por perceber que ninguém falava o que eu sentia que devia ser dito, eu passei a me expor mais, me sentindo vergonha e medo, né, da reação dos outros, porque eu sempre tive medo das pessoas reagirem negativamente. Hoje em dia eu já falo, mesmo sabendo que pode vir alguém e falar não concordo com o que você disse, ou repudiando completamente o que eu falei, mas agora eu tô mais disposto, sabe, a me expor e eu não consigo mais ficar sem falar o que eu penso a respeito. Porque eu demorei um tempinho até perceber que era necessário, e agora que eu entendo que é necessário, eu já não consigo mais ficar quieto. Que bom, muito legal, David. Obrigado por compartilhar. Então, sua experiência está ligado à faculdade, né? Que te criou um espaço para você expor mais suas ideias. Sim, até mesmo a própria pandemia me proporcionou isso.
porque eu passei a olhar mais para mim, né? E entender muitas coisas que eu não fazia, que era errado comigo, sabe? Eu respeitava os outros, mas me esquecia. E aí, isso meio que refletiu, né? A gente acaba percebendo os erros que você comete com os outros e acho que na pandemia eu percebi mais os erros que eu cometia comigo. Obrigado, David. Desculpa. Gabriel, você conseguiu pensar em um? Eu tô pensando aqui, eu tipo, não sei se vale, mas tá. Eu tinha um medo muito comum que era de falar, né, inglês. Tipo, eu gostava bastante de inglês, eu estudava bastante, mas eu tinha medo de falar, porque na minha cabeça, tipo, qualquer estrangeiro que eu fosse falar inglês com ele ia ser tipo um professor de gramática, que tipo, eu ia falar um bagulho errado. "Não, isso daí que você falou tá errado, conserta." Aí eu ficava com medo. Mas conforme, tipo, a Unreal foi puxando os estrangeiros e vieram jogar rugby com a gente, que a gente começou a ficar um pouco mais próximo deles, que eu entendi, tá, eles são pessoas da hora, tá ligado? Joga rugby com a gente, convive com a gente. Talvez eu possa me abrir um pouquinho. Foi aí que eu comecei. Aí, desde então que eu fui me abrindo com essas pessoas que jogavam rugby com a gente, eu, pô, da hora, que aí eles falaram, nossa, o inglês é da hora. Nossa, obrigado. Aí Muito acho legal. que aí eu perdi um pouco mais esse medo. Acho que Bacana. esse foi um. Meu Deus. Então foi um momento em que você começou a ter contatos interpessoais com estrangeiros, que você flexionou sua habilidade de inglês e começou a ganhar autoconfiança para se tornar confiante em outros passos. É isso. Sim. Legal, É. Gabriel. Muito, muito bacana. Obrigado por compartilhar. Daiane, está podendo falar? Sim, eu só não sei uma experiência mesmo. Tenho certeza que eu já sei de alguns. Você não pensa, inclusive pode pensar no passado, em experiências de trainee, experiências e como o sucesso tem se ligado, teve algum sucesso ligado a ele. Se tiver dificuldade, eu posso te ajudar. É um exercício, mas é o primeiro exercício que a gente estava falando do passado, né? É o autoconhecimento, auto-reconhecer o seu valor primeiro, é o mais importante. Eu vou dar uma experiência minha para poder ajudar, e ela é bem fácil também. Pode falar, Alessandra. No ensino médio, de novo, às vezes eu sempre me limitava quando eu tinha muita dificuldade nas coisas, sabe? Tipo, na questão de matéria. Eu sempre, às vezes, desistia de uma forma rápida, e às vezes eu não me esforçava. E eu fui aprendendo com o tempo que, às vezes, por a gente ter um pouco de dificuldade, não quer dizer que a gente nunca vai aprender alguma coisa na vida, sabe? Quer dizer que a gente só tem que se esforçar mais um pouquinho. E durante todo esse percurso, até mesmo no pré-vestibular, eu ainda achava que eu não seria capaz em algumas coisas. E com isso eu fui vendo que era necessário me esforçar, que era necessário eu dar mais de mim. E eu tendo esse pensamento frente a essas dificuldades, eu consegui evoluir, sabe? Então isso para mim foi uma experiência bem significativa. Muito legal. Muito legal, Alessandra. Obrigado por compartilhar também. Te dá alguma inspiração aí, Daiane, ou você quer mais uma ajuda direta? Talvez uma ajuda aí. Ano passado, primeiro você fez tem algumas coisas que eu sei de você. Primeiro você fez uma transferência do modo presencial para o remoto na Unrio. Foi uma das pessoas que tem sido mais comprometido a essa mudança. Então, eu acho que é uma coisa para você reconhecer que o seu própria capacidade de aprendizagem foi muito adaptável. Isso é uma coisa que a gente estava até falando antes, em termos dessa experiência remota, muito importante. 2, experiência de trainee.
você ganhou uma experiência com a UERJ que foi muito valioso também, na área de saúde, que é uma área de interesse seu. Então, pensar em algum projeto que você concluiu com eles, que pode ser importante nesse seu processo. Também não se preocupa, eu sei que é um exercício difícil, mas de repente a gente pode mandar, você me manda por WhatsApp hoje, mais tarde, ou alguma coisa que você... Eu acho importante você fazer esse auto-reconhecimento da sua experiência. Eu tenho certeza, eu sei da sua experiência e o tanto que é valioso. Então a gente vai passar. Mas você quer falar, Daiane? Ou a gente passa? Pode passar. Tá, sem problema. Vamos passar então. Então, agora a gente vai num modo um pouco mais específico em termos de um currículo. Coisas para fazer, tipo, algumas orientações gerais. Então, tipo, o currículo não deveria ter mais do que uma, no máximo 2 páginas. Ele deveria ser num papel neutro, então, tipo, você não vai usar um papel, tipo, colorido, deve ter títulos e subtítulos, então, tipo, para demarcar cada seção, não deveria estar usando linguagem informal, evitar pronomes pessoais, assim, tipo, eu fiz isso, eu fiz aquilo, evitar linguagem informal. Tem o óbvio, que é, tipo, usar, tipo, gírias, isso foi maneiro, fiz, tipo, isso. Seja consistente na formatação, então, tipo, o documento ele deveria ter o mesma fonte e tudo mais, e ter as partes chamativas no topo. Então, se eu acho que minha experiência profissional é mais importante do que minha formação acadêmica, então, por exemplo, talvez vocês estão numa faculdade ou numa escola ou numa organização e vocês acham que a experiência dentro dessa organização, dentro dessa escola, dentro dessa faculdade seja mais importante. Então, aí você coloca sua formação acadêmica no primeiro lugar. Mas se você acha que tem uma formação, uma experiência profissional, que a vaga é em serviços sociais, então, tipo, aí você coloca a parte mais importante no primeiro, tipo, seja upfront, que a gente fala em inglês. Alguma observação, comentário sobre essas orientações gerais? Essa última coisa que você falou, sobre o que você colocar no topo, é muito de, tipo, de você ou tipo, de conhecer o cara que você está trabalhando? Tipo, pelo que eu vi, talvez ele se interesse se eu colocar minhas experiências profissionais, ao invés das minhas acadêmicas. É uma mistura dos dois. Então, tipo, vou te dar um exemplo. Se você está aplicando para uma vaga no curso num curso de inglês da cultura inglesa, ou vamos usar o exemplo do visto trabalhar na área administrativa no consulado britânico ou americano, vamos supor. E aí você quer pegar, por exemplo, nesse sentido, você quer pegar você sabe que sua experiência na Unrio, ou no Unrio English mais especificamente, mas na Unrio de forma geral, uma entidade ligada a Oxford, ligada a Cambridge, ele pode ser chamativo. Então, talvez você vai colocar acima de uma experiência de trabalho que você pode ter tido no Lan House, por exemplo. Então, você vai botar experiência como treino. Aí, tipo, dentro da Unrio, você vai focar na parte que interessa a entidade, né? Que é a parte de inglês. Então, talvez atuei na Unrio English como trainee, com alunos de X idades e tal.
fui um facilitador para voluntários das universidades de Oxford e Cambridge. Então, você pode pegar o que você acha que é valioso e moldar para o público-alvo, né? Então, tipo, e da mesma forma com o Lan House. Lan House pode ser que você tá, tipo, você estava simplesmente direcionando as pessoas para sentar em certas cadeiras. Mas aí você vai, tipo, focar na questão administrativa daquele papel. Então, não, eu estava olhando o direcionamento dos clientes para as áreas, as regiões, em termos de pandemia, talvez o espaçamento, eu tive que prestar atenção sobre isso. Então, você vai moldar a sua experiência, que você acha mais chamativo, para a vaga. Fez sentido? Fez sentido. Obrigado. É importante também ressaltar que é importante ter uma coerência em termos da formatação. Então, se você está aplicando, se você está seguindo, em termos da sua experiência profissional, o modo cronológica, é importante que você seja consistente com isso. Então, tipo, o mais recente primeiro, o mais antigo por último. Okay. Conforme vocês forem ganhando experiência, você também vai começar a tirar coisas do seu currículo para focar nos detalhes, nas coisas mais chamativas também. Um bom currículo, então, ele vai ter informação específica sobre sua experiência e seus objetivos profissionais. Então, não vai ser uma coisa vago, não vai ser experiência no Rio English dando aula de inglês. Não, dei aula de inglês para 15 alunos da faixa etária tal e tal. Elaborei planos de aula e tal a tal. Aí você vai também exemplos das suas qualidades na experiência. Se a vaga está pedindo relações interpessoais, você vai pensar em como formular a sua linguagem nas suas experiências para ser ligado a essas qualidades. Então, inglês, ser monitor de auxiliar professores estrangeiros, lidando com pessoas de diferentes culturas, e por aí vai. E um formato... Exato. Então, tipo... e a vaga pode ter nada a ver com o inglês, mas, tipo, a sua vaga no inglês, sua experiência no inglês, sua experiência auxiliando voluntários na Rio, conta ali, por exemplo. Você pode achar que não contava, mas conta, é valioso. Demonstra uma proatividade e habilidades interpessoais. Mas tem que estar estruturado, tem que estar de uma forma estruturada. E tem que estar, o formato tem que estar claro e fácil de ler. Tá legal? Ok. Um currículo ruim. Isso é uma coisa, erros de português é uma coisa que eu sempre sofria, continuo sofrendo, erros de português. Então, sempre é bom ter uma segundo par de olhos olhando o seu currículo. Ter pouca informação ou excesso de informação. Então, tipo, se você, igual mencionamos, tipo, trabalhei no Lan House, dei aula de inglês, tipo, ou, tipo, eu dei aula de inglês e eu dei aula de inglês com a Lídia, que era de tal país, e foi durante esse período e que eu gostava disso por causa daquilo, um excesso de informação. Tem que ser objetivo, sucinto. É uma amostra, o currículo ele é uma amostra de o que você tem para oferecer. É o seu produto de marketing, pessoal. Formato... Oi, pode falar. Licença, desculpa. Mas... porque tem... se eu não me engano, né? Tem um bagulho, tipo, se o empregador não achar... Tipo, ele não achar, entre aspas, atraente o seu currículo, ele só vai jogar de lado. E nem vai terminar de ler. Tem isso, né? Com certeza. E parte disso é quando um currículo tem 4 páginas. Ou quando a formatação está difícil ou inconsistente. Ou se está difícil de ler.
Essa é a questão, é o seu produto de marketing. Então, você pensa, quando uma empresa está marketeando um negócio, é uma coisa que está fácil de ler e você entende o que é o produto, entre aspas. Né? Então, você está pegando suas experiências e empacotando de uma forma em que a pessoa consegue entender suas experiências e como que essas experiências correlacionam com, com, com a vaga, né? Então, no caso, tipo, a gente vai, eu tenho alguns exemplos de um bom currículo e um ruim currículo que eu vou mostrar para Ok. e a gente vai fazer um tipo spot os erros, testar com os erros. Então, informação desnecessária, tipo, eu gosto de trabalhar com pessoas porque minha mãe ou meu pai me incentivou isso desde criança. Não, é objetivo. A pessoa precisa bater o olho e entender. Fulano está ligado à vaga. Eu quero ler a carta de apresentação dele ou dela. Entendeu? Fulano não está ligado à vaga. Então, tá. Então, não vou ver. Mas eu conheço uma vaga que vai encaixar. Então, eu vou encaminhar. Então, é muito importante que tenha essa correlação. E eu já botei. Eu acho que é isso, pessoal. Então, eu vou parar de compartilhar. A gente tem agora uns 10 a 15 minutos. Eu vou mostrar alguns currículos ruins e bons, tá? O primeiro, eu quero que vocês me dizem. Esse aqui é o mais descarado, tá? O mais óbvio. Aí eu quero que vocês me destacam alguns dos erros. Quem consegue ver? Pronome? Pronome é eu, né? Eu uso. Bacana. Eu acho que mesmo a questão da formatação, do alinhamento. Está muito, Formatação. tipo, embolado, sabe, as Exato. coisas. Demandade, claramente erro de português. Exato. Então, tipo, demandade, na verdade, não só é um erro de português, isso parece engraçado, mas na verdade acontece pra caramba, porque o D, ele tá perto do A no teclado, então você talvez Sim. faz um typo, que a gente chama. Então, com certeza, você tem aqui mais um erro. Bom olho. Formatação. Mais especificamente na formatação, então, alinhamento que vocês mencionaram, o que mais? Esse lance de, sei lá, de junho de 2017, eu acho que você citou até no meu currículo que é bom a gente colocar meio que, tipo, a data de início, Isso, tipo, essas coisas e tudo mais. exato. Então, data de início. Meu Deus. Que mais na formatação? Fonte diferente. Exato, fontes diferentes. Alguma outra coisa? Esse lance aí de... Ai, quando a gente faz esse negrito, né? Tem dois Isso. negritos de cores diferentes, sabe? Mau Um uso, preto e um azul. negrito e itálicos, né? Sim. Muito bom. Eu acho que essa questão também do espaçamento entre uma linha e outra, tem uns que estão muito juntos, sabe? Eu acho que isso dificulta a leitura, o tamanho da letra. Perfeito. A leitura. Fontes diferentes. Mais alguma coisa sobre as fontes? Não consigo ver. Oi? Alguma coisa, tipo, eu não consigo identificar mais alguma coisa com mais fontes. Mais um segundinho, então, aí eu dou
Tem também esse erro aqui em português. Eu tava olhando. Então, a gente tem os erros de itálicos aqui, né? Uhum. A cor aqui está um pouco diferente do que o preto usado normal. São cores da fonte. Que mais? De verdade, seu currículo tá parecendo meio que um monte de palavras jogadas, sabe? Tipo, na direita, na esquerda, em cima, embaixo. Exato. Sabe? Tá parecendo que tá embaralhado. Sabe? Exato. Não, Difícil. tipo... Tipo, tá tão difícil de ler que tá difícil até de identificar o que tá errado. Sim, não tem uma Beleza. organização, parece que tá muito embaralhado. Legal. Então, isso é um bom ponto. Eu queria fazer um bem óbvio primeiro para vocês verem. Tipo, aqui a gente vê fonte diferente, aqui a gente está usando o sublinhamento também de forma inconsistente. O eu, de novo, eu fiz aqui, não está consistente, usando fontes diferentes. Outra coisa importante é que só tem o nome da Maria. Eu ia falar isso. A gente não tem nem telefone para contactar ela, nem e-mail. Então, tipo, telefone, e-mail do candidato. Então, mesmo se o currículo estivesse bom, seria difícil da gente identificar. Exato. Então, outra coisa que eu queria falar é que a gente botou fonte 15. Uma coisa que eu vejo muito acontecer é que as pessoas ficam com tanto insegurança que eles não têm experiência suficiente, que eles botam a fonte 15. Às vezes eu já vi fonte 20 para tentar encher a página. Isso é muito óbvio. Isso é muito óbvio. Então, é uma coisa para a gente evitar. Também, assim, botou João Brasil aqui, não botou nem ensino médio. Aqui, universidade, tipo, não botou quando que começou. Então, a gente tem alguns erros óbvios aqui. Eu vou trocar, tá? O tamanho da fonte padrão é 12, né, do Word. Exato. 12 ou 11 é melhor você usar. Então, o próximo, eu vou botar... Vamos ver aqui. Se essa aqui... Agora eu não sei qual era... Não lembro aqui de novo. Vamos lá. Erros. Primeiramente, esse lance do e-mail aí, que, tipo, tá... Não era pra estar assim, né? Tipo, como se fosse um link azul. É verdade. Então, se bem que, na verdade, isso foi um erro meu, eu confesso, porque eu não queria colocar um e-mail verídico, então ficou assim. Ah, tá. Mas é importante conferir e-mail e dados. Tá legal. Eu inventei as informações pessoais, tá, pessoal? Ah, tá. Ok. Mais alguma coisa? Vamos ver. O lance desse pronome também. É o pronome do eu. Exato, viu? Agora é um pouco menos óbvio, né? Sim. Nossa, mas tá um pouco vaga a impressão minha. A informação de Exato. vendedor. Tipo, eu vendia produtos pra pessoa. Tipo, não tá de uma forma explicativa, sabe? Explicando Tá. mais sobre o que você fazia, literalmente, sabe? Tá Também muito tá. tipo, eu fiz isso, acabou. Entendeu? Exato. Mais alguma coisa? Tem erro de português, Mas aí, broava. como ele disse, né? Pode... por causa do teclado, pode acontecer isso. Você colocar uma letra na frente da outra. Exato. Qual era o nome disso mesmo, do termo? Em inglês é typo. Ah, ok. É typo. Mais alguma coisa? Nossa, as datas normalmente tem que ficar assim, não, né? Aqui? Tipo, do outro lado da página, Então, isso Ou é tipo, estilo.
Isso é estilo, mas você está certo que está inconsistente aqui. Está desalinhado. Então, realmente é detalhe, é alguma coisa de detalhe. Tá vago aqui que você mencionou. Planejar e gerenciar agendas. Beleza, assim, Oi? As datas, não, calma. Eu não sei se foi erro, é tipo dezembro de 2019 a setembro de 2019. Ele ficou tempo negativo. Nossa, é verdade, e isso foi um erro meu mesmo, mas eu nem teria percebido. Fiquei em tempo negativo no curso. Na verdade, regrediu. Que mais? Mais alguma coisa? Uma que talvez seja difícil de perceber e reconhecer como um erro é o uso de fontes. Então, tipo, pode até parecer que tá legal, mas é inconsistente, entendeu? Então, a gente tem aqui alguma inconsistência nas fontes, eu acho que também tem de tamanho das fontes, não. O resto tá tranquilo. Então, passar para o próximo, que é para a gente... average. Não, esse aqui é o average, não. Eu vou ver agora basic. Beleza. Desculpa, só um ponto. Eu vi, tipo, muito rápido no último currículo que tava MS Office Fluente. Você, tipo, trata como uma língua? Então, você pode... o importante é ser consistente. Que quando você... com TI, você pode falar eu consigo usar o Office, sou fluente no Office, sou fluente no Java. Tecnicamente é a língua de programação, né? Exato. Então, tipo, eu, por exemplo, nunca fiz um curso de Office. Então, quando eu tenho meu currículo, eu falo, eu sou fluente no Office. Ok. Esse aqui Essa já é outra, tá? já é outra. Falta de informação? Falta de informação, sim. O principal erro desse aqui é que está só descrevendo o que faz e nada demais, e as datas. E a fonte também está diferente. Está diferente. Aonde que está diferente? Pode ser diferente. É verdade, tem os itálicos. Mas, de novo, é a forma de usar os itálicos e o negrito. Você pode usar para fazer destaques, mas e tem o erro de português aqui, não. Então, mas tipo, ser consistente, inconsistência no uso das fontes. Ô, Robert, me responde esse negócio de setembro de 2019 presente. Por quê? Esse presente. Que até hoje. Até o presente. Ah, sim. Até o presente momento. Ah, tá. Então, Eu não sabia que se colocava dessa forma, não. É a forma, assim, currículos, como vocês bem sabem, é uma questão de estilo. Então, não tem muito certo ou errado. Mas é a forma em que se coloca presente. Tá? Se você for ver no LinkedIn, essas coisas assim. Que eu ia perguntar. O itálico, ele tem, tipo, uma forma certa de usar? Porque eu, sinceramente, nunca entendi bem o itálico. Eu nunca fui atrás também, então. Então, depende de como que você está usando. No currículo, a gente está usando negrito itálico para destacar coisas, né? Então, tipo, a Alessandra mandou um ponto importante aqui, que o itálico aqui não faz tanto sentido, itálico e negrito, porque falta informação. Então, na verdade, dava para colocar assim.
para destacar a vaga. Mas o momento em que você começa a colocar mais informação, você pode usar o itálico e o negrito como ferramentas para formatação. O importante é você ser consistente nisso. Tipo, se eu estou usando o itálico para descrever minha vaga aqui, então em todas as vagas eu tenho que fazer isso. O que não pode fazer é botar assim. Entendeu? Tem que ser consistente. Então, tipo, a pessoa... Porque o objetivo, de novo, qual é a funcionalidade do que eu estou colocando? A funcionalidade disso é para o empregador entender o que eu faço. Então, é importante que eu consiga comunicar isso de uma forma sucinta desse modelo, entendeu? Então, esse seria o maior... Meu Deus, deu um eco, foi mal. Esse seria o maior ponto, tipo, formatação? Você ter uma formatação boa? Quer dizer, um dos maiores, né? Num currículo, eu acho que é um pouco... Assim, porque lembra o que a gente falou no início. Por que a gente faz um currículo? Sempre com qualquer documento a gente tem que fazer a pergunta. Por que eu estou fazendo isso? Eu estou fazendo isso para criar um produto de marketing pessoal. Se eu mando uma redação como um currículo, não vai estar errado, porque vai ser a forma em que eu interpretei currículo. Mas vai ser ineficiente como uma amostra da minha capacidade. Então, formatação ajuda a criar essa amostra. Ok. Entendeu? Então, é importante a gente pensar desse modo. Tá? Então, eu vou agora passar para um... Aí eu quero ver observações. Esse aqui. Opa, não, esse aqui é o mesmo. Ótimo, né? De novo. Basic good. Ok, agora é um que eu tentei fazer um pouco melhor. Mas tem erros ainda. Oi? Mas tem erros ainda. Eu acho que, assim, sempre vai ter erros, sempre tem coisa para melhorar. Sempre tem erros. Eu, na verdade, não fiz pensando em erros, mas com certeza vai ter erros. Entendi. Tá? Aí vocês podem me falar o que vocês mudariam, o que vocês acham que é bom, o que é bom, o que tem erro, o que você mudaria. O bom é que agora ela tá sendo bem mais direta, né? É. Tipo, bem mais objetiva, eu diria. Tipo, eu trabalhei como vendedor. O que eu fiz foi, atendi pessoas, toquei produto, controlei demanda. Eu acho, assim, que na minha opinião eu tiraria um pouco de qualificação profissional, porque tem muita coisa para ler, entendeu? Eu tiraria um pouco só. Então vamos colocar aqui, tiraria... Sim, concordo. Legal. E aí, o que você pode fazer, isso vai depender da vaga que você está fazendo, né? Então, talvez é uma vaga mais ligado a dados, por exemplo. E aí talvez você tira esse, e aí você foca no operador de caixa. Lidei com fluxo de caixa, monitoramento e avaliação, trabalhei com dados, atendimento ao consumidor. Isso você talvez vai falar, não, controlei demanda através do planilha do Excel, tive que monitorar os produtos. Você vê como que a linguagem muda. Ou se não for uma questão de dados, uma vaga que trabalha com números, você vai moldar o monitoramento de avaliação para usei os dados para informar programas que lidam com pessoas, entender as necessidades de pessoas, que refletem as necessidades das pessoas. Operador de caixa, lidei com clientes, e por aí vai. O foco vai mudar de acordo com o que você está aplicando. O que eu percebi é que ficou bom porque, tipo, mesmo sendo
coisas diferentes, tipo um pet shop, de uma ONG, que é o Rio, e um restaurante, ela tá sempre dando o mesmo ponto. Tipo, ela foi a responsável por... eu controlei isso. Eu gerenciei estoque, eu fiz... Eu acho legal também, porque dessa vez nesse currículo, ela ela esclareceu mais as coisas, sabe? Ela colocou mais tópicos sobre o que ela fazia, não colocou algo totalmente assim direto para a pessoa entender da maneira que ela lê, sabe? Eu acho que ficou bem mais claro. Ficou mais Sim. claro. E combinando com esse bagulho dela ter reforçado, tipo, no que ela é bom, no que ela... Pra que ela tá ali, sabe? O que faz bem. Legal. Para a vaga. Tipo, dá para entender a vaga que a Maria está aplicando aqui. Sim, sim. Que a vaga é específica a certo foco. Legal. Então, eu acho que é isso. Então, a outra coisa, assim, por exemplo, que não tinha nos outros, é que vocês fiquem à vontade a flexionar a questão da parceria da Unrio com Oxford e Cambridge e a sua relação com a Unrio. Aí você pode... uma coisa que a gente não falou, mas, por exemplo, que talvez surge numa carta de apresentação é que se você joga um esporte, você faz parte do Conselho Jovem, você pode falar que trabalha bem em equipe e que isso está refletido tanto no âmbito esportivo, onde você trabalha, você joga rugby na Unrio desde 2013, quanto num conselho jovem, onde você lida com outros jovens, identificando necessidade de outros jovens e informando a equipe administrativa dessas necessidades. Tanto no curso de inglês, onde você talvez auxilia pessoas de diferentes culturas a dar uma aula no âmbito que eles não conhecem. E por aí vai. O que eu tava pra perguntar há um tempo já, eu só tava querendo encaixar. Que era tipo, naquele evento de 24 horas de rugby que a gente fez, eu tava rolando a empregabilidade, se eu não me engano, e tipo, eu entrei para fazer parte de administrar, tipo, fazer o que vai ter no evento, organizar como é que vai ser, ajudar. E se eu não me engano, não sei se foi o Bruno ou a Isabela que falaram para mim para eu colocar isso. Tipo, Com eu certeza. ajudei a fazer um evento. E Absolutamente. o que eu ia perguntar era tipo se a questão do tempo entra ou não. Por exemplo, se eu coloco que eu fiz isso, quando foi 2017, 2018? Foi Acho que foi 2017. Você pode fazer, tipo, você fez 2017, você fez 2000, não, foi 2017, 2018 que Foi fizemos. 2018. Foi. Que aí, tipo, eu queria... se isso levaria, tipo, nossa, ele fez um evento em 2018 quando ele tinha 15 anos, tá Com ligado? certeza. É chamativo. Ele já deve ter sabe? Eu queria perguntar se isso entra ou se passa despercebido. Absolutamente, com certeza entra. E lembra que isso aqui, ele é só a amostra, né? Eventualmente, eles vão te pedir uma carta de apresentação e, eventualmente, vão ter uma entrevista. Que é onde eu vou... Onde você vai flexionar isso ainda mais. Você pode ter visto no meu currículo que, com 15 anos, eu fiz parte da administração de um evento e quebrou recordes globais em termos do rugby dentro de uma comunidade, num âmbito onde a gente tinha que analisar risco, a gente tinha que analisar produtos que tinham que estar ali, medidas que a gente tinha que tomar, roteiros para a gente concluir o desafio e por aí vai. Então, tipo, vai ter momentos para vocês flexionarem. Aqui você vai botar responsabilidades administrativas, tipo, trainee administrativo. Responsabilidades incluem organização de produtos, dependendo do que você quer demonstrar ao empregador, entendeu? Entendi. Obrigado. Perfeito. Pessoal, chegamos cravado em 10h30, mas hoje foi porque teve discussão, começou os 10 minutos Nossa, atrasado. sua voz. Oi? Sua voz cortou agora.
Minha voz cortou, desculpa. Terminamos cravado em 10h30. Mas como eu prometi, a gente vai fechar 1h30. Alguém tem alguma dúvida, sobre alguma coisa? A gente lembra, quinta a gente vai ter o one-to-one, a gente vai ter a oportunidade de tirar dúvidas individualmente também. Na verdade, só uma coisa. A aula vai, tipo, você vai postar no YouTube, como você disse? Ou não? Mas vai ser unlisted, ou seja, só vocês vão poder ver. Só vocês vão poder ver. É porque eu queria, tipo, rever para fazer um mapa mental, talvez. Pra ficar... Legal, eu vou postar depois, agora eu vou desligar e vou pegar a gravação e colocar no YouTube da Unrio. Tá? Okay. E eu posso também, se vocês quiserem, eu te mando eu mando para vocês a apresentação e eu mando para vocês os exemplos de currículo. Ok. Tá? Da hora. E aí, sabe, alguém aqui tem LinkedIn? Eu não. Não? Não. Tá, porque a gente pensou que, em termos Não do tenho, não. a gente pensou que no one-to-one a gente poderia focar em fazer um LinkedIn para cada um, como um produto final dessa oficina. Ok. Beleza? Pode ser. Beleza. É basicamente o Facebook profissional. Vou ter que alugar um terninho para tirar foto? Não precisa. O meu não é de terno também, não. Ok. Beleza, pessoal. Então, qualquer dúvida é só me mandar pelo WhatsApp. Eu vou mandar todos os produtos para vocês hoje. Tá bom? Espero que tenha sido informativo e que tenha construído em cima que vocês tenham já conhecido na oficina do Eu Quero Ser nos anos passados. Uhum. Beleza, pessoal. Obrigada, Robert. Coisa só me avisar. Muito boa, muito boa. Que bom. Beleza, então, pessoal. Um abraço. Um Um abraço. abraço, até a próxima.